Olá, bem-vindos à aula de Sociologia. Eu sou o professor Ademir e estou aqui com vocês para trabalhar a aula 24, aula de recuperação, revisão de recuperação. Vamos lá comigo então revisar? Vem. Na aula 24, 24.1, né? A gente tem a revisão de recuperação da unidade 2, onde nós vamos trabalhar a estratificação, vamos revisar, né, a estratificação e as desigualdades sociais, a estratificação e desigualdades sociais parte 2, né, aqui parte 1 e aqui parte 2, certo? E depois violência e sociedade. Nós temos então a aula 13.1, 14.1, 15.1 e 20.1. Vamos lá então? Na aula 13.1, sobre estratificação e desigualdades sociais, parte 1, nós vamos trabalhar o quê? Formas de estratificação, as castas, os estamentos, as classes sociais e os seus teóricos. Então, começando com a estratificação, nós vamos ter ali o tipo, deixa eu botar outra cor, nós vamos ter as castas, mais conhecidas na Índia, né? Mas temos também outras culturas já praticamente desaparecendo, mas na história temos os estamentos, mais conhecidos nas sociedades feudais, né? Já superamos também, praticamente não se existe mais, só ficou a cultura, e as classes, que seriam as classes sociais. Nas castas, essas castas constituem comunidades fechadas e de compartilhamento de características sociais hereditárias, né? Então são características que são passadas de pai para filho, de avô para neto e assim por diante, certo? Na sociedade estamental, nós temos o quê? Um rei, o clero, a nobreza, certo? E os servos. Como que a gente identifica? Eu não sei o que é isso, professor. O clero, olha a bíbliazinha aqui, né? São os padres, os bispos, os sacerdotes, que também é o mesmo que padre, os acólitos, os diáconos, todo mundo que estiver dentro da igreja, especificamente a igreja clássica, né, cristã de um modo geral, fica dentro desse estamento aqui, dessa camada, tá? Deixa eu apagar aqui, peguei, foi tudo. Pronto. E aí nós temos a nobreza, vejam aqui as moedas, né? Os nobres, aqueles que têm dinheiro e assim por diante. E nós temos aqui a enxada, que são dos trabalhadores, dos operários, dos serviçais, ou até mesmo dos escravos, dependendo da cultura e de qual período a gente está falando. Na sociedade estamental, ou nos estamentos, o sistema representa ali o quê? Esse sistema eu pulei porque já tinha falado, representa uma etapa em que o sistema social está mudando, né, de uma sociedade fechada, deixa eu mudar a cor, para uma sociedade, ali está mudando de uma sociedade fechada para uma sociedade estável e organizada por castas, para uma sociedade moderna e aberta a classes, certo? Então, de quem vivia ali numa sociedade de castas ou estamental, ela vai passar vai surgir ali uma outra forma, né? Mais aberta, mais moderna e dividida em classes. Não quer dizer que seja perfeita, quer dizer que é um processo ali, né, de desenvolvimento e de mudança que acontece nas sociedades. E aí nós chegamos onde? Nas classes sociais, certo? As classes sociais podem ser entendidas como agrupamentos de pessoas que surgem da estrutura de desigualdades sociais, mas que tem como base a igualdade formal entre os indivíduos. Então, mesmo que as classes sociais, né, sejam mais conhecidas ali, principalmente pelas desigualdades, né, principalmente pelo tanto de pessoas no processo, nas cidades e tudo mais, e os desafios que existem, né, entre esses indivíduos ali, a base dela é a igualdade formal entre todos, certo? E aí, para isso, a gente estuda três sociólogos ou teóricos que falam, né, cada um fala de uma forma como eles pensam as classes sociais. Para Karl Marx, ou Marx, né, marcar aqui, os direitos inalienáveis de liberdade e justiça não resistem às evidências das desigualdades sociais promovidas pelas relações de produção capitalista, certo? Que dividem os homens em proprietários, eu vou colocar aqui eles laranjados, né? E os não proprietários, vou colocar de azulzinho, os não proprietários dos meios de produção, certo?
E o que são, professor, esses meios de produção? Os meios de produção nada mais são do que o maquinário, a própria indústria em si, né? Para uma produção capitalista funcionar, ela precisa de uma indústria, ela precisa de um local, ela precisa de um galpão, que a gente chama de indústria, certo? E ali dentro vão todo o maquinário, todas as máquinas que mantêm esse processo. E aí, como eu falava, a gente sempre vai ter ali o proprietário, né, que está aqui, que tem esse meio de produção, e o trabalhador, que tem a sua mão de obra, né? Então, existe aqui uma relação de troca, né? E essa relação de troca que Karl Marx critica, tá bom? Com Max Weber, né? O que a gente vai estudar sobre as classes sociais com ele? Então, para ele, né, o que ele faz? Ele analisou as classes sociais de outra forma, buscando diferenciá-las, né, de outros componentes da estratificação social que a gente viu agora há pouco. Ele afirmou que a sociedade se estratificada, né, ela divide-se em camadas, que seriam o mesmo que estratos, de acordo com 3 dimensões. Quais são elas? Econômica, política e social, tá? Então, para ele, as classes sociais são, primeiramente, econômica, porque existe uma economia que rege e controla aquela sociedade, existe toda uma política para poder controlar e organizar aquela sociedade, e existe toda uma relação social entre os indivíduos, os moradores, os trabalhadores, que fazem aquela sociedade existir, aquela comunidade e assim por diante. Max Weber, né? Max Weber, a estrutura, ainda falando sobre ele, né? A estrutura social não se organiza apenas em nível econômico, mas também em termos de poder e prestígio. Além da classe, a divisão da sociedade ocorreria também por níveis de status e partidos, né? Que seriam ali o quê? A parte do poder. Econômico, o status e o poder. Não só no plano econômico, como pensava Marx. Então aqui a gente já vê uma diferença crucial, né? Do que Karl Marx colocava para Max Weber, né? Ele coloca essas três categorias, né? E Karl Marx já pensava de outra forma, somente no plano econômico. E aqui nós temos os estratos sociais, certo? Onde nas castas não existe a mobilidade social, certo? E ela é muito identificada ou lembrada na sociedade indiana, como a gente já viu. As classes sociais, né, onde existe muita mobilidade e também é muito associada com o quê? Com as sociedades capitalistas e os estamentos, né, onde há pouca mobilidade e também está associada ali com as sociedades feudais. Agora nós vamos para a hora de recuperar, onde a gente vai aqui resolver uma questão juntos. Vamos lá? Questão 1. Entre os fatores que influenciam a mobilidade social estão, alternativa A vontade de trabalhar, a preguiça e o nível educacional. Alternativa B, o nível econômico familiar, o nível educacional familiar e as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação educacional. Alternativa C, a comodidade, o nível educacional e a vontade de trabalhar. Alternativa D, o nível econômico familiar, a comodidade e as políticas que assegurem igual acesso aos meios de formação educacional. Então, você pode ali, junto com o seu professor, dar uma pausa, né, reler e marcar a alternativa correta. Vamos para a alternativa correta. A alternativa correta é a alternativa B, o nível econômico familiar, o nível educacional familiar e as políticas que asseguram igual acesso aos meios de formação educacional. Acertou? Se não acertou, bora para a próxima, que aí você vai acertar agora. Nas aulas 14 e 15, nós vamos estudar o quê? Revisar a estratificação e as desigualdades sociais. Dentro desse tópico, dessas duas aulas, a gente vai trabalhar o quê? A visão sobre a pobreza, sobre a ideia de exclusão e inclusão, as desigualdades de renda, de cor, de gênero e a invisibilidade das próprias desigualdades. E aí nós temos essa frase. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? A gente pode lembrar aqui, né, de uma música. De quem é? Vou deixar vocês pensando aí. Tem vários. Pesquisem e reflitam sobre a letra. Tem várias. Tem uma bem famosa. Duas, na verdade. E aqui nós temos
o índice de desigualdade, né? Onde nós temos a renda, a cor e o gênero, tá? Exclusão social é o processo de privação do acesso aos direitos sociais como um todo. Aí nós temos o quê? Os direitos, né? Direitos políticos, direito à saúde, direito à educação e o direito ao trabalho, que aqui está como emprego. A inclusão social é permitir, favorecer e facilitar o acesso ao meio comum, né? Então, se nós estamos numa comunidade, são vários comuns que se unem, né, para conviver juntos dentro de uma cidade. Então, a gente precisa incluir aqueles que são TPCD, que tem algum tipo de deficiência, que tem algum tipo de transtorno e assim por diante. Não interessa a cor, a sua etnia, o tipo de cabelo que usa, certo? Inclusão, vamos repetir aqui, é permitir, favorecer e facilitar o acesso. Ontem eu vi uma matéria rápida, isso aqui só um exemplo, de um jogador de hóquei nos Estados Unidos que viu uma cadeira de rodas encostada na frente de um pub lá e não sabia, né, que a dona tinha sido levada para usar o banheiro. Vocês vão ver isso nas redes sociais aí. E ele só jogou aquela cadeira, que custava $8.000, uma cadeira cara. E aí a cadeira ficou parcialmente quebrada, ele não disse que tinha sido ele, depois, com as câmeras, descobriram que tinha sido ele. O que aconteceu com esse cara? Ele foi ali levado para... Depois descobriram que foi ele foi responder por isso, e além de perder a vaga dele no time, né, que era de primeira divisão, ele ficou marcado por essa ação horrorosa que ele fez. A comunidade se juntou para comprar outra cadeira de roda, ela conseguiu mais dinheiro do que precisava, por isso que eu sei que o valor foi $8.000, e o restante ela doou para caridade. E aquele ser, né, que não faz parte disso aqui, ó, ele não pensou dessa forma, ele pensou só no ego, ficou associado àquilo ali e nunca mais conseguiu uma vaga na primeira divisão, porque ficou associado a esse ato horroroso, certo? Então, reflitam sobre isso. Vamos continuar aqui rapidinho. Hora de recuperar, vamos para a questão 2. Vamos lá, quem acertou está com ponto e quem não acertou vai acertar agora. A estratificação social é uma realidade em todas as sociedades do mundo. Dentro do conceito de estratificação, a mobilidade social existe quando? Alternativa A, o indivíduo muda-se de um bairro ou região. Alternativa B, uma família ou indivíduo migra para outra região do país. Alternativa C, um grupo ou um indivíduo ascende ou descende na escala social. Alternativa D, um grupo social imigra para outro país. E alternativa E, uma grande quantidade de famílias desloca-se do campo para o meio urbano. Vou dar um tempinho para vocês marcarem a alternativa correta. E a alternativa correta é? A alternativa C, um grupo ou um indivíduo ascende, ele cresce, ele sobe, né? Ou ele descende, ele desce na escada social. Ou ele fica mais rico, ou ele fica mais pobre, ou ele vai para um lugar mais desenvolvido, ou ele vai para um lugar menos desenvolvido, certo? E aqui nós vamos agora para a aula 20, né? Revisando violência e sociedade, certo? O que a gente vai estudar lá dentro? O que é violência e as formas de violência. Nós temos aqui um gráfico colorido, né? Gigante, cheio de quadros. Então, quais são os tipos de violência? Nós temos o tipo simbólico, né? Nós temos físico, né? A violência física, que ali, né, direciona para a violência moral, ela pode vir antes ou ela pode vir depois, né? Como seria a violência moral? É aquela que afeta a moral da pessoa, né? Aquela que desrespeita, é aquela que ofende, que vai contra a dignidade da pessoa e assim por diante, né? A violência doméstica, vou mudar de cor. A violência contra a mulher, nós falamos em outro momento sobre a Lei Maria da Penha. A violência contra as crianças e adolescentes, poderia colocar aqui também os idosos e os animais, certo? A violência contra as instituições, ou a violência institucional, certo? Nós temos o dano ao patrimônio público, né? Que é um tipo também que é crime. A violência sexual, os abusos e tudo mais, e a violência psicológica. Provavelmente vocês vão encontrar mais se vocês pesquisarem, mas as principais são essas daqui, tá? E aí nós vamos para a violência doméstica, quando ocorre em casa, no ambiente doméstico, ou em uma relação de familiaridade,
afetividade ou coabitação. O que seria isso, professor? Coabitação, a gente mora junto, nós somos amigos, estamos estudando, né, ou morando por causa do acesso a um trabalho e assim por diante, e existe uma violência dentro daquela casa, certo? Por isso, coabitação, a violência afetiva, quando existe ali uma relação de afetividade, tá, né? Então, você tem uma amizade com alguém e assim por diante, e familiaridade, ou de família, né? Familiar, que é quando você mora com os parentes, e aí tem o marido e a mulher, a esposa, tem o filho e a mãe, o filho e o pai, e assim por diante, certo? Tio, tia, cunhado, e assim por diante. E a violência psicológica? É a ação, deixa eu mudar aqui, bora colocar laranja. A ação ou a omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, bora marcar, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, certo? Que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Então, tudo isso daqui, ó, que vai impedir o desenvolvimento pessoal de alguém, né? Tudo isso que nós falamos, como está associado com violência, né, são coisas ruins que vão degradar, diminuir, controlar ou tentar manipular a pessoa, certo? Para que ela não se desenvolva, para que ela sofra e assim por diante. Violência institucional, né? Aquelas direcionadas à instituição, tipo de violência motivada por desigualdades, né? Quais são elas? Desigualdade de gênero, étnico-raciais, econômicas e etc. Predominantes em diferentes sociedades, essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades. Então, violência institucional dentro de uma instituição, seja pelo gênero, seja pela cor, pela raça, seja pela condição financeira da pessoa e assim por diante, tá? Aqui são só alguns exemplos. E a violência física? É aquela, né, mais conhecida, que a gente desde criança vê na escola. Temos ali muitas ações para combater o bullying, né? Porque o bullying vai entrar em quase todas essas aqui, né? Porque vai ter a violência moral, a violência afetiva, muitas vezes a violência física, a intimidação, tá? Então, qual é o conceito dessa daqui? A ação ou a omissão, né, que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, tudo aquilo que há em choque, há contato com a pessoa. Em algumas regiões ou em alguns países, eles gritam, né, quase encostando na cara da pessoa, mas não encostam porque sabem que existe um processo muito grande se houver ali o toque, né, da agressão física. E agora chegou a hora de recuperar, certo? Vamos lá comigo para mais uma questão? Questão 3. Na perspectiva sociológica, a violência física não é apenas um ato isolado da agressão, mas sim um fenômeno com causas e consequências estruturais. Qual das alternativas abaixo melhor representa essa visão? Alternativa A. Violência física é exclusivamente resultado da personalidade agressiva dos indivíduos, sem influência do contexto social. Alternativa B. A violência física é um fenômeno social que pode ser influenciado por fatores como desigualdade, normas culturais e relações de poder. Alternativa C. A violência física ocorre apenas em contexto de criminalidade e não tem relação com estruturas sociais ou econômicas. Alternativa D. A violência física é um comportamento inato e biológico, não sendo moldado por questões sociais ou culturais. E alternativa E. A violência física só pode ser compreendida no âmbito das relações interpessoais, sem conexão com instituições ou sistemas sociais. Vou dar um tempinho para você marcar a alternativa correta. E a alternativa correta é a alternativa B. A violência física é um fenômeno social que pode ser influenciado por fatores como a desigualdade social, normas culturais e as relações de poder. Aqui as referências da nossa aula e vocês seguem com o professor que acompanha vocês aí, né, para avaliação de recuperação. Eu agradeço a participação de vocês, espero que vocês tenham conseguido revisar comigo e encontro vocês na próxima aula. Até mais. Obrigado. Tchau.